Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui traduzimos testemunhos de pessoas que passaram por experiências de quase morte. Hoje vamos conhecer a história de Laura Catlett. Ela conta que esteve clinicamente morta e descobriu um segredo oculto sobre a vida após a morte. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Ative o sininho de notificações para ser avisado a cada novo vídeo. Agora vamos escutar o testemunho de Laura. Olá, o meu nome é Laura Catlett. Sou escritora e cineasta, mas acima de tudo, sou uma pessoa que passou por uma experiência de quase morte. Estou aqui hoje para compartilhar experiências com o isolamento e o estigma que a acompanham. Tudo começou em um lindo dia, quando meu namorado Terry me ligou e sugeriu que fôssemos andar a cavalo. Eu concordei imediatamente e decidimos nos dirigir para Centerville, onde eu costumava ter aulas. Sou apaixonada por cavalos desde sempre e até tive minha própria fazenda em Lexington, Kentucky, por 15 anos. Posso dizer com certeza que amo cavalos e sem montar. No último minuto, Terry cancelou comigo, então decidi seguir sozinha. Fui até a casa da minha mãe, peguei meu capacete, minhas botas e aluguei um cavalo. O dia estava maravilhoso. E o passeio começou de forma tranquila. Eu estava montando um cavalo baio, usando uma sela inglesa, segui as pistas e tudo ia bem. Em determinado momento, desci do cavalo e olhei ao redor. Decidi voltar para o celeiro. Então retornei até o cavalo. Foi quando notei a presença de outros 2 cavaleiros na trilha. Começamos a conversar e brincar, aproveitando o belo dia. Um dos rapazes sugeriu que fizéssemos uma corrida de volta ao celeiro. Achei uma ótima ideia e decidi que queria ganhar. O cavalo disparou e era muito mais rápido do que eu imaginava. Não estava conseguindo controlar o galope, como deveria. Foi como ver um cavalo de corrida descendo a pista em alta velocidade. Eu me segurava como podia, mas já fazia algum tempo desde a última vez que tinha montado e não me sentia no meu melhor estado. E então aconteceu. O cavalo tropeçou, e eu soube naquele instante que seria arremessada ao chão. Senti aquele medo terrível, a sensação de que algo muito ruim estava prestes a acontecer. Não estava apavorada, mas sabia que a situação não seria boa por estar indo tão rápido. Enquanto me soltava da sela, com os calcanhares para cima, senti uma sensação ainda mais intensa de pavor. Fui lançada no ar como um míssil por causa da velocidade do cavalo. Voava pelo ar, mas nunca cheguei a bater no chão. Naquele momento, eu deixei meu corpo físico para trás. Em questão de segundos, saí do cavalo e entrei em um túnel escuro a uma velocidade impressionante. As paredes pareciam fofas e leves. Mesmo que a escuridão fosse profunda, eu consegui enxergar perfeitamente, melhor do que nunca. Era uma visão cristalina. Eu sabia que as paredes eram densas, mas o túnel parecia interminável. Senti uma montanha-russa de emoções. Medo do desconhecido, pavor e terror absoluto. Lembro-me de pensar que aquela sensação de isolamento no espaço exterior era algo estranho, mas ao mesmo tempo belo e horrível. Atravessei aquele túnel escuro, até que no final havia uma pequena luz. Um ponto luminoso, mesmo no meio da escuridão. Eu consegui enxergar. E lá estava o meu avô, parado, esperando por mim. Ele faleceu quando eu tinha 12 anos, vítima de um câncer terrível. Ele foi a pessoa mais maravilhosa do mundo, e o meu herói. É muito difícil falar sobre isso sem chorar, mesmo hoje em dia, pois é uma experiência emocionante. Quando o vi, ele não estava mais jovem. Era como se eu tivesse 5 anos de idade, e ele estivesse saudável com os seus 60 anos. Era assim que ele parecia, e como ele foi tratado de forma semelhante, e ele estava lá. Você sabe como o meu colé salva vidas no oceano, você sabe. Então, me reencontrei com ele. Foi muito emocionante. Ele disse algumas coisas que eram muito pessoais, que eu realmente não me importo de compartilhar. E percebi, quando o vi, que ele deveria estar morto agora. Isso foi muito desagradável. Eu sabia que, oh meu Deus, eu acabei de começar a viver. Eu tinha o meu próprio apartamento, e dinheiro no banco, e na carteira.
e um futuro brilhante. Eu estava tão envolvida na vida, indo a shows e sendo adolescente. E posso dizer isso agora? Eu era uma garota bonita e adorava a atenção que recebia. Agora, com 60 anos, estou com meu avô e sei que estou morta. Parte de mim fica feliz em vê-lo, mas a outra parte tem medo de que tudo tenha acabado. Eu nunca pude realmente viver, sabe? É como uma grande oportunidade perdida que você acaba de roubar. Minha própria estupidez de correr com um cavalo, não posso culpar ninguém. Não o cavalo. Eu posso me culpar, e ao longo dos tempos, já falei sobre esse acidente. O cavalo não se machucou, pessoal. O cavalo estava bem. Fui eu quem morreu. Isso é muito intenso. E então alguém estava me guiando atrás de mim. Vou deixar meu avô. Mas ele não veio comigo. Coisas aconteceram, coisas que foram muito perturbadoras. Eu tive o que você chama de revisão de vida. Mas não é como se você soubesse. Folheando um holodex. Todas as cenas da sua vida. É o efeito que você teve sobre os outros. E você é seu próprio juiz. Então isso não é uma coisa do céu ou da saúde, que eu nunca tive uma epifania religiosa quando morri. Sou presbiteriana, levantei presbiteriano, mas não tive uma epifania religiosa. Então passei por uma revisão desta vida e foi muito brutal. Eu tinha 19 anos, eu fiz muitas coisas egoístas como criança. Você sabe quando você é criança. Você acha que o mundo gira em torno de você. Você não pensa nos outros o suficiente. E posso ver algumas das coisas que fiz. Sabia que foi rude ou desagradável, não rude, mas cruel com uma garotinha de 6 anos. Eu tinha 6 na época. Foi por causa da boneca dela. Nós duas ganhamos a mesma boneca no Natal. E eu disse algo afiado. Senti como ela se sentiu, sabe? Que um amigo de confiança havia batido nela descuidadamente. Porque eu tinha 6 anos, foi premeditado, e eu senti sua dor e vi as ações que tomei os efeitos. Você sabe, eu estava sentindo isso do outro ponto de vista da pessoa. Mas você pode vê-los ao mesmo tempo. É como uma coisa dupla. Não sei como funciona, é estranho. As leis da física são muito diferentes na realidade não física, comparada ao nosso planeta Terra. Então, tive que passar por essas coisas que vi. Algumas coisas boas que fiz, como resgatar um gatinho correndo no trânsito quando tinha uns 18 anos, e quase morri fazendo isso. Um garoto que ajudei na escola. Vi algumas coisas boas que fiz. Mas também fui desagradável com minha mãe. Falei coisas espertas com ela. E eu senti a dor disso, do ponto de vista dela. Então, está tudo bem. Passei pela revisão da vida, vi minhas ações. Não me sinto orgulhosa, mas também não fui uma assassina em série. Nem machuquei animais de estimação, ou algo assim. Mas ainda assim, pude sentir o impacto e fiquei realmente surpresa com as pequenas coisas, o impacto que você pode ter na vida de outra pessoa. E também aprendi uma lição fazendo isso, uma percepção de que, se algum dia voltasse, tentaria não fazer mal a mais ninguém. E realmente entendi que a pior coisa que você pode fazer não é arruinar sua própria vida, mas interferir no destino de outra pessoa, interromper o destino de outra pessoa. Então, uma parte de mim teve essa percepção, compreendendo uma nova perspectiva. Você realmente destrói a vida de alguém. Você realmente destrói a vida de alguém. Você sente cada grama, cada pedacinho, quando você morre e passa pelas ações através de sua visão. Então, digamos que você seja um político horrível e queira começar uma guerra para provar um ponto político, apenas hipoteticamente, e você envia homens e mulheres jovens para a morte deles. Tudo bem. Você sabe que isso acontece todos os dias no mundo. Quando aquele político morrer e encontrar seu destino natural, eles verão cada vida que afetaram e sentirão a dor, a angústia e o sofrimento. Então, imagino que isso seria uma definição justa de uma experiência infernal. Se você é uma pessoa má e arruinou a vida das pessoas, pegou seus destinos e coisas assim. Então, tenho essa perspectiva e sou meio prolixa sobre isso, porque acho que foi uma coisa muito emocionante para um jovem de 19 anos entender.
Agora, com 63 anos, talvez eu possa ter uma compreensão melhor disso. Mas nossa, é uma grande coisa para um jovem de 19 anos descobrir. E eu nunca fui uma boa aluna. Então, tive essa experiência. E não houve um castigo. Nem nada do tipo. Houve um entendimento. Não houve um acerto de contas. E então seguimos essa jornada. Eu me encontrava envolta nesse sentimento e meu plexo solar, sendo puxada e arrastada para frente, em direção à próxima coisa. E essa parte foi legal, porque era uma grande corrida, viajar, ou se mover em distâncias, ou passar por camadas, ou seja lá o que chamamos de outras dimensões. Foi muito emocionante, incrível. Era como uma sensação feliz, uma grande emoção. E cheguei ao que chamo, ou eu chamo de fonte. Então eu não vi Deus. Não sabia se era Jesus que me visitava, ou qualquer outra coisa assim. Mas fui levada rapidamente para esse lugar. Era como se estivesse contida. Enorme, mas ao mesmo tempo contida, como uma nuvem. Minha mente tentava entender e compreender onde eu estava me orientando. E eu não sentia meu corpo físico. Sentia-me transformada em um ponto de consciência. Pelo menos é a melhor forma que posso descrever. Naquela época, eu não sabia que era um ponto de consciência. Foi apenas anos depois, através de flashbacks, de experiências de quase morte, que meio que descobri isso. Era como flutuar em um mar de amor e felicidade. Eu não queria sair dali. Não me arrependo de estar envolta em amor, ao invés de apenas flutuar por aquele lugar, parecido com uma nuvem. E então, você atravessava as nuvens e lá estava uma luz brilhante, mas que não machucava seus olhos. Mas não havia sol. Havia música clássica que eu nunca tinha ouvido em minha vida aqui na Terra, com diferentes instrumentos flutuando como ondas aleatórias, como se estivessem sendo acariciados pela música. Antes de seguir, só um pedido: se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Então, eu estava flutuando no mar do amor, pensando no que me cercava. Sentia-me embalada por aquele lugar imenso. E eu não sabia exatamente o que era. Tudo o que eu sabia era que estava feliz por estar ali. Pensando nisso agora, com 63 anos de idade, eu chamo de fonte. Outras pessoas podem muito bem dizer que foram ao céu, ou algo assim. Mas eu acredito que é a minha origem. E as almas que estavam ao meu redor eram como os berços da minha consciência, ou do meu corpo, ou como você quiser chamar. É como se, quanto menor eu fosse, mais católico eu me sentisse, eu poderia reconhecer essas almas. Era muito mais do que estou expressando. Não há palavras, não há sentimento de felicidade como esse, mas o sentimento de que eu não queria ter arrependimentos. Eu estava no momento flutuando em um mar de amor. Eu não sabia que algo assim poderia acontecer. Quero dizer, olhando para trás, você sabe. E não estou pensando em referências bíblicas, porque na verdade me afastei da religião quando estava tendo essa experiência de quase morte. Graças a Deus, agora estou em paz com isso. Escuto um chint e então eu volto. Estou me aproximando da realidade física, mas não tão perto, porque aquela bem-aventurança foi tão longe quanto cheguei. Senti como se estivesse chegando ao limite das minhas forças. Estou sendo guiada. Alguém está atrás de mim e posso ouvir sussurros, mas não consigo identificar quem é. E há uma bela catedral à minha frente, mas não consigo distinguir o chão. Deve haver um chão, mas não o vejo. Então sigo em frente e olho para a direita. E vejo algo ao longe que parecia quase como uma cena de desenho animado. Mas algo que você veria em um filme de ficção científica. Parecia o planeta Terra, e eu pensei comigo mesma: oh Deus, eu odeio alturas. Por que isso tem que acontecer? Eu odeio a sensação de vertigem. Eu odeio a sensação de vertigem. Mas não entrei em pânico. Me acalmei. Realmente era a Terra. Pelo menos minha mente estava percebendo isso. Na verdade, não sei. Há muito mais na realidade. Não física, que eu não acredito que o cérebro seja capaz de compreender. Então sigo, em frente nessa catedral, guiado. Na verdade, não tive escolha nesse assunto.
E então, o que me é explicado telepaticamente como informação é que aquele é um lugar onde minhas vidas passadas estão armazenadas. Eu não era uma grande crente, quero dizer. Nunca ouvi falar muito sobre reencarnação. Talvez algumas vezes quando era criança, mas nunca pensei muito sobre vidas passadas. E ali estavam elas, alinhadas como no armário, uma fileira inteira masculina e outra feminina. Os corpos estavam parados, e eram brancos como se fossem estátuas. Então eu tinha um corpo e um braço. E fui tocar em um deles. Era um homem de meia idade, com uma barriga não muito bonito, cabelos brancos e caucasiano. E eu fiquei horrorizada apenas com a ideia de ser um homem, porque sou uma mulher muito feminina. Foi realmente assustador. E eu encontrei do outro lado uma mulher que parecia um tanto mal-humorada, como se eu estivesse incomodando. Então percebi que ao longo da vida, eu fui a vítima, fui a seguidora, a líder, o vilão, interpretando muitos papéis todos os dias. E você sabe qual foi o meu primeiro pensamento? Bem, não me formei exatamente. Tive que voltar e fazer isso repetidamente. Eu pensei, Deus, eu era terrível na escola. Devo ser muito ruim em aprender minhas lições ou algo assim. Já cansei disso várias vezes. Eu simplesmente não quero realmente fazer isso novamente. Mas a lição que me foi mostrada é sobre todas as minhas vidas passadas. E esta é a vida como Laura católica que eu tomei conhecimento. Então fiz de forma diferente dos outros. Tomei consciência. Não gostei da sensação. Não me senti bem com isso. Eu estava aceitando. Mas não me sentia conectada, ou tinha qualquer conexão psíquica com nenhuma dessas vidas passadas, seja o que for. Então entendo aquele grande surge, aquele grande puxão. E estou sendo puxada para trás. Então, estou parada em uma praia, o que é legal. Porque acho que era comum dos céus ou realidades consensuais, para as quais você pode seguir quando morrer. Porque há muitas escolhas na próxima vida, o que me surpreendeu. Mas ali estou parada na praia, e o mar está chegando perto. Eu cresci em uma cidade litorânea, então é muito familiar e agradável. Estou olhando para a areia que é linda, e encantadora, e a água é clara, e simplesmente celestial. Isso não é realmente celestial, mas é lindo. Então olhe para essas rochas de penhascos, e as janelas esculpidas, com painéis de vidro. Percebi que as pessoas estão morando nelas como se fossem casas, nessas rochas. Estou pensando que isso é incrível. E então comecei a pensar sobre religião, porque você sabe, meu outro avô era ministro. Isso ecoou em nós, e eu pensei, caramba, nunca vi a árvore da vida. E então, bem ao lado do surf, cerca de 6 pés no oceano, surge essa linda árvore de pinheiro. Quando pensei na árvore da vida, ela apareceu. Então essa dimensão, essa camada em que eu estava era muito sensível ao pensamento. Eu criei isso com meus pensamentos. Estou pensando. Não tenho certeza. É apenas uma hipótese. Fui até a árvore e sua casca era linda. Era um pinheiro alto e parecia branco. Mas também tinha um tom de verde musgo em algumas das bordas. Era tão bonito e tinha uma textura incrível. Eu estava apenas admirando essa linda árvore. E pensei, está bem no oceano, que loucura, como isso é possível. Assim que relaxei, a aula toda acabou e fui puxada para trás. Senti raiva, porque não pude ficar, explorar e ver se encontrava alguém. Me perguntei se havia cachorros lá e se havia cavalos na praia. Eu queria permanecer naquele lugar e ver do que se tratava. Então volta e estou muito próxima da realidade física com meu avô. Estou começando a entender coisas como se tudo estivesse clicando em minha cabeça e tenho uma compreensão mais ampla. Ninguém me disse: "Oh, você tem que voltar." É como se eu estivesse voltando, retornando. E eu queria segurar a mão do meu avô e ficar lá. Mas percebi que tinha que voltar. Segurei a mão do meu avô e comecei a ser torcida. E isso não foi bom. Eu percebi que já não estava mais com ele ou em todos aqueles bons lugares. Não estava sendo guiada, estava sendo sequestrada. E então,
Quando voltei para o meu corpo físico, foi como se um pensamento, um impulso me atingisse e não me sentisse bem. De repente, dor. Estava muito machucada. Abri meus olhos, olhei ao redor e soube que estava de volta em Centerville, Virgínia, nesta fazenda de cavalos. Vi um cavalo ao longe e pessoas no campo. Eles trouxeram um carro para me buscar. Então, isso fazia muito tempo. E algo mais, que eu disse ao meu avô antes de partir. Toda essa situação tem sido tão longa enquanto eu estava retornando, quero dizer. Muitas coisas foram retiradas, muita informação e compreensão. E muitas coisas se perderam quando voltei. Então estou olhando ao redor, observando essas pessoas, e não me sinto grata, agradecida. Estou profundamente perturbada, e pensei comigo mesmo, que isso não é físico, não é real. Quero dizer, isso não é a realidade, é apenas o mundo físico, não é a verdadeira realidade. Foi um choque para mim porque eu era apenas uma criança, e não havia nenhum guia ou palestra sobre como eu deveria me sentir. Então eu estava sozinha, me sentindo tão solitária nesse mundo sem meu avô, sem aquelas almas que me envolviam com um cobertor de amor. Foi uma grande desilusão, e eu corri para o hospital desmaiando no carro. Como eu iria para o hospital? Fui até lá e tentei contar ao médico. Mas ele me perguntou quais medicamentos eu havia tomado. Em seguida, ele discutiu com minha mãe, que trabalhava como enfermeira lá. Ela disse: "Minha filha não usa drogas." E é verdade. Eu não usei. O médico foi tão desdenhoso. Foi uma experiência terrível. No caminho de volta para casa, minha mãe estava me levando para sua casa. Eu tentei sair do carro no meio do cruzamento, porque senti uma urgência terrível. Eu precisava dizer a algumas pessoas que as amava. Eu tinha essa urgência, e era horrível. Cheguei à casa da minha mãe, e ela teve que me examinar. Quero dizer, eu estava com o dedo e o nariz quebrados. Eu estava realmente machucada e confusa. Subi para o meu antigo quarto, sentei na cama e chorei sem poder contar a ninguém. Tentei contar ao médico, mas foi terrível. Foi o pior isolamento que já senti. Algumas semanas depois, tomei coragem e fui a uma terapeuta, pensando que ela poderia me ajudar a entender o que havia acontecido comigo. Eu expliquei a ela que tive alucinações, mas ela apenas disse: "Janice, não estamos tendo uma festa de compaixão porque você quebrou o nariz. Você está acostumada a ser a menina bonita." Ela começou a ser condescendente. E deixe-me dizer que ela era uma solteirona que nunca teve um encontro no sábado à noite. Ela era uma tola. Me envergonhou junto com aquele médico. Eu realmente reprimi minhas emoções. Não havia ninguém com quem conversar sobre isso. Nenhum livro na biblioteca que eu conhecesse. Não havia uma saída, e acabei desenvolvendo insônia. Eu não conseguia dormir. Essa situação toda estava me consumindo. Eu tinha flashbacks, e era difícil, muito difícil. Oh, parece que você enfrentou algumas dificuldades depois de... Bem, não foi uma versão romântica da experiência de quase morte que algumas pessoas conhecem. Mas isso mudou tudo para mim, meu valor fundamental mudou. Eu sei o que acontece depois que você morre, ou tem um vislumbre da vida após a morte. Portanto, a vida após a morte não é uma crença, é um conhecimento. Isso mudou completamente a maneira como eu pensava sobre tudo. Mudou tudo para mim. Mais tarde compartilhei isso com minha falecida irmã, minha avó, e eventualmente minha mãe. Era como ter uma panela com a tampa fechada por anos. Você conhece essa tendência? E eu tinha esse desejo de escrever livros. Escrevi sobre experiências de quase morte e todo tipo de coisa, porque precisava colocar para fora. Mas eu não queria falar sobre isso até conversar com o editor. Eles disseram: "Caramba, você sabe, toda a sua série de livros é sobre experiências de quase morte. De onde você tirou suas informações?" Eu disse: "Bem, você sabe, eu sou uma. Mas percebi que ninguém compraria meus livros se eu não confessasse. E dissesse: ei, escute, essa é a minha verdade. Isso é o que aconteceu comigo.
Você pode acreditar em mim ou não, mas daqui a 100 anos, quando ambos estivermos mortos, direi eu te avisei do outro lado. Se você não souber, finalmente. Depois dos 50 anos, ganhei coragem para falar sobre isso e tem sido muito catártico. Sinto-me abençoada por ter retornado sem ferimentos graves, pois poderia ter sido muito pior. Sinto-me muito grata por esse acidente, porque ele me despertou para a consciência de que verei meus entes queridos, falecidos novamente, que nos reuniremos. E eles ainda têm amor por mim tão intenso como quando estavam vivos. E eu lhe digo que o amor do outro lado é ainda mais profundo do que o amor aqui. Sim, todos simplesmente se movem desta vida para outra. Está certo. Sim, sim. Detesto pensar se você realmente foi uma pessoa a amar. Acredito que não é tudo o que se conhece de você. Um raio de sol e a felicidade. Quando você morrer, acredito que equivale a toda a vida que você levou. Acho isso muito importante. Se você tem sido uma pessoa bastante decente, ou talvez seja uma pessoa rabugenta, mas que não faz mal a ninguém. Você sabe que vai ficar bem. Odeio pensar sobre o que acontece com um criminoso que feriu pessoas inocentes, ou apenas um indivíduo. Não sou ninguém especial, e certamente cometi erros, e depois da minha experiência de quase morte. Erros enormes em minha vida. Não me tornei uma pessoa melhor. Não. Tornei-me mais consciente, mas ainda tenho minhas fraquezas. Perco a paciência e xingo também. Muitas vezes, isso não faz de você um santo, mas lhe dá uma compreensão maior. A única coisa que digo às pessoas é que importa muito. Se você tem um coração aberto, se você tem um coração amoroso, não seja bonzinho demais e não dê as mãos e cante kumbaya. Isso é muito americano, uma frase, não é nada disso. É apenas a capacidade de amar, e a intensidade do amor é muito emocionante. Gostaria de dizer a alguns amigos que perderam entes queridos que seus entes queridos não estão mais sentindo dor. Eles estão em um lugar melhor. Um lugar melhor do que nós somos. Você só tem que viver sua melhor vida até chegar lá. Quero dizer, não há atalhos. Eu queria que isso me tornasse uma pessoa sábia que pudesse agir perfeitamente o tempo todo. Certamente não é. Sou tão humana quanto qualquer outra pessoa. Mas às vezes você sabe. Conheço pessoas. E é difícil para mim. Mais difícil conectar-se com outras pessoas do que antes. Porque quando você tem uma experiência de quase morte, você perde o interesse. Você sabe que quer dinheiro suficiente para poder viver e ter alguns brinquedos legais. Mas a ideia de você sabe, como às vezes a ganância é o Deus de alguém, não existe. Você tem uma experiência de quase morte. Você conhece a escalada social, a ganância, e um monte de coisas estúpidas em que as pessoas ficam presas neste mundo. É tão sem sentido. E você vê como sem sentido. É. Como se eu quisesse passar adiante, eu tinha uma amiga que estava obcecada em, você sabe, obter mais coisas, mais dinheiro. E eu só queria sacudi-la e dizer, ei, não é isso que tem valor. Isso não vai te fazer feliz. E você não vai levar isso com você. Aproveite sua vida agora. Compre roupas boas. Divirta-se, mas não caia nas armadilhas. Acho que muitas pessoas têm essas armadilhas. Quando minha mãe estava morrendo, ela tinha câncer em estágio 4. E eu cuidei dela por perto. O relógio por muito tempo. E não podemos salvá-la. Foi trágico, quero dizer. Só você sabe. Ter a experiência de quase morte não me ajudou. Mas ajudou ela. Porque eu pude compartilhar e pude dizer para minha mãe que seu pai vai estar lá. Ele estava lá para mim. Seu pai estará lá para ajudá-la nessa transição. E sei que isso a fez se sentir melhor. Porque conversamos sobre isso. Então pude. Foi um presente que pude compartilhar com minha mãe. Nesse sentido, a experiência teve um impacto muito positivo. E então, o que você achou dessa incrível história? Deixe suas opiniões nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Considere apoiar nosso trabalho fazendo uma doação de qualquer valor. A chave Pix encontra-se na descrição do vídeo. Vamos levar a mais pessoas
a esperança de que existe vida para além do que os olhos podem ver.